Transamérica, 10h06. Tribuna Transamérica. Na Transamérica, defesa do consumidor. Nós estamos recebendo mais uma vez aqui na Defesa do Consumidor a supervisora de estudos e pesquisas do PROCON de Juiz de Fora, a Gisele Zacchini. Gisele, bom dia mais uma vez, um prazer enorme ter você aqui novamente. Bom Tudo bem? dia, o prazer é nosso. Pois é, o PROCON, né, vai divulgar, né, a Gisele vai divulgar para a gente a pesquisa de material escolar que foi feita. A Gisele esteve aqui e falou que vocês iam fazer, né? Nós falamos sobre isso e tal. Enfim, como a pesquisa foi feita, o que você tem a acrescentar sobre isso? Durante o mês de janeiro, né, nós fizemos a pesquisa de preço de material escolar e a pesquisa ela consiste em o PROCON notificar os estabelecimentos que vendem itens relativos a material escolar. Nós notificamos 55 papelarias da cidade para que elas nos enviassem as listas com os produtos que são mais comuns, né, são mais pedidos nas listas de material. Nós conseguimos retorno de 13 papelarias e foi muito interessante porque a gente conseguiu de regiões diferentes da cidade. Então, a gente tem papelaria de Benfica, de São Pedro, do Ipiranga, de várias regiões da cidade, e isso deu um termômetro muito interessante da variação dos preços. Porque descentralizou, né? Exatamente. Porque o que é costume nós, né, Juiz de Fora? A gente costuma ir ao centro da cidade para comprar tudo. Só que, geralmente, a gente também não faz a relação do custo que tem para ir ao centro. A gente gasta passagem de ônibus, ou se for de carro, gasta estacionamento. Então, às vezes, o preço de determinado produto no centro está mais em conta, mas o que eu vou gastar para chegar até esse produto faz o produto ficar caro. Não compensa. Não compensa. Então, como a nossa pesquisa, a gente tem preços de diferentes bairros, a gente orienta o consumidor que pesquise isso. No seu bairro. No seu bairro. Porque, às vezes, a diferença de centavos parece que no centro é mais barato. Mas eu vou gastar. Vai gastar mais, né? O barato que vai sair caro. Exatamente. Né? Então, isso foi o ano passado a gente já havia constatado isso. Eu cheguei até a comentar na nossa entrevista no início do mês. Né? E esse ano a gente voltou a constatar. E o que a pesquisa confirma mais uma vez? A importância de fazer pesquisa de preço de um lugar para o outro. A gente encontrou variação de até 93% em itens, né? Meu Deus do então, céu. E itens importantes, como caderno, lápis. Apontador. Eu ia te perguntar quais foram os itens que mais apresentaram variações de preço, então. O campeão foi o apontador, né? O apontador? Apontador de lápis. Foi o que a gente encontrou. Você vê, cara, que é uma coisa tão simples, né? Princípio banal, isso é baratinho. Né? Exato, mas faz diferença. Faz diferença. Né? E é esse, por exemplo, quando a gente pega um item desse, às vezes eu vou comprar, quero ir lá no centro que eu achei a 40 centavos, pouquinho 40 centavos. Aí no meu bairro é 80. Nossa, eu dobro, mas eu vou gastar quanto de passagem? Pois é. Né? Então, isso o fato de ter regiões diferentes, a gente quer destacar muito e que a gente aprenda a verificar o comércio local. Né? Primeiro que a gente enche o centro da cidade, né? A gente busca por produtos que às vezes a gente acha que só tem no centro e não tem. Né? Juiz de Fora cresceu muito. E eu sou um ferrenho defensor do comércio de bairro, sabe? Eu falo isso muito aqui. Vamos valorizar o comércio do nosso bairro, porque é só assim que você vai fazer com que ele também tenha condições de concorrer com os outros bairros, com o centro, porque você vai movimentar a economia da sua região. E movimenta de várias formas, inclusive até garantindo a empregabilidade das pessoas na própria localidade de moradia. Exatamente, né? Você não vai precisar sair do seu bairro para ir trabalhar em outro bairro, de repente você vai trabalhar no seu bairro, né? Agora, uma outra ação também que nós fizemos junto com a pesquisa, porque teve essa parte das papelarias enviarem as listas com os preços, mas nós fomos presencialmente nas papelarias também. Para constatar isso. Para constatar preço e verificar a precificação dos itens. E nós fizemos autos de constatação de preços inadequados em 5 papelarias da cidade. O que é isso, preço inadequado? A gente chegou em papelaria, por exemplo, que os produtos estavam todos expostos sem nenhum preço. Isso não pode acontecer. O preço tem que estar visível, de forma entendível pelo consumidor. Né? Então, o PROCON vai autuar essas papelarias, elas serão notificadas. Lógico que sempre cabe defesa, mas
também pode chegar a questão de multa também. E às vezes até por falta de orientação, às vezes. O PROCON sempre trabalha com atividade educativa primeiro. Então, nesse primeiro momento, nós fomos nessas papelarias presencialmente, orientamos como deve ser a precificação. Então, possivelmente, nossa equipe de fiscalização voltará às papelarias para verificar se as orientações educativas foram cumpridas e aí, em caso de não cumprimento, é cabível multa, sim. Sem dúvida alguma. Eu sempre falava aqui, e eu gostaria até de que você reforçasse se procede isso. O PROCON não está lá apenas para te multar ou para punir. Muito pelo contrário, ele está lá para ajudar, orientar não apenas o consumidor, mas também o vendedor, né? É excelente falar sobre isso, não é? Porque o PROCON tem uma escola de direito do consumidor e educação financeira que funciona dentro das dependências da nossa sede. E essa escola ela tem papel de formação, não só dos consumidores, mas dos fornecedores também. Então, o PROCON, por exemplo, quando a gente vai numa visita dessa, que a gente identifica que o lugar não tem o Código de Defesa do Consumidor exposto para o consumidor tem que ter acesso fácil ao Código de Defesa. Isso é lei. É lei. Não tem. A gente não fala que imediatamente vão multar. Olha, o PROCON tem esse material gratuito. Passa lá, pega com a gente. Né? Ou então abaixa esse material na internet, em PDF. Tem que estar lá. Exatamente. Né? Então, sempre a gente faz esse trabalho de orientação primeiro. Sempre educativo primeiro. Exatamente. Isso é muito importante, viu? Você falou que foram quantos estabelecimentos comerciais pesquisados, Gisele? Nós trabalhamos com 55 estabelecimentos. 55 em diversos bairros da cidade. Diversos bairros da cidade. Olha, um comércio bem interessante, né? Ele bem diversificado, né? E cresceu bem. E cresceu porque eu me lembro que antigamente você tinha que comprar essas coisas só no centro. A gente sabia até os nomes, né? Tinha uns nomes icônicos. Eu sou da época né? que era uma ou outra, uma em frente à outra. Não, são 55 estabelecimentos. E isso dá a concorrência, e isso pode gerar um preço mais atrativo para o consumidor. Exatamente. A orientação para os pais, num caso como esse, qual é que o PROCON passa? Pesquisa. Pesquisa sempre, né? Isso aí com qualquer item que a gente vá coisa, comprar né, hoje Gisele? em dia é pesquisa e essa questão que a gente vem falando muito aqui de privilegiar o comércio local, porque a gente identificou preços bem interessantes nos comércios locais. Os bairros, assim, foi possível mensurar qual região teve os preços mais atrativos ou não? A gente teve, eu não posso citar o nome, né? Mas ele está lá na nossa pesquisa. Tá lá, mas quiser. A gente teve no São Pedro, né? Um local com variação de preço bem interessante. Então vale a pena, né, conferir. E é muito importante isso mesmo, porque a região da Cidade Alta, por exemplo, você citou São Pedro, ali é praticamente uma cidade, um local que independe do centro. Exatamente. A região lá da Zona Norte também, Benfica, aquela região também independe do centro. Tem todo um comércio de todos os segmentos. De tudo, né? Exatamente. E isso é muito importante você valorizar e pesquisar dentro dessa região. E é o que a Gisele falou, você fazendo isso, você está valorizando o comércio do seu bairro, você está movimentando a economia do seu bairro e, de repente, está gerando emprego no seu próprio bairro. Exatamente. Para você depois. Exatamente. Gisele Zacchini, supervisora de estudos e pesquisas do PROCON. Você tem algo mais a acrescentar, algo importante a alertar para quem está nos acompanhando, Gisele? Uma coisa que a gente gostaria de alertar os pais também, né? Que não se preocupem em comprar toda a lista de material agora, no início do ano. Verifique com a escola o que de fato vai ser usado a cada mês. A escola tem que ter esse planejamento, né? Porque as famílias acham que tem que chegar no primeiro dia de aula com tudo. Né? Não tem. Né? Então pode verificar com a escola qual material que é indispensável para os primeiros meses, vai fazendo essa compra aos poucos, porque o início do ano ele é muito pesado, são muitas contas que a gente tem que pagar. Né? São muitos então isso é uma questão importante. Outra coisa importante, nenhum aluno pode ser penalizado pedagogicamente por chegar dentro de sala de aula, né, faltando algum material, eventualmente faltando. Né? Então isso também tem que ser conversado com as escolas, conversado com as famílias e a família vá se programando para ir adquirindo material ao longo do ano. Claro, isso é importantíssimo. E aquela velha história também, velha máxima, que eu acho que é sempre bom repetir. Tem material de uso, né,
coletivo, por exemplo, que não tem que ser comprado, Não como pode. papel higiênico, Isso. pasta de dente, essas coisas todas, né? Material de uso coletivo Acho não que pararam pode de pedir isso, né? solicitar. Ou ainda estão pedindo? Esse ano a gente não recebeu ainda nenhuma Nenhuma reclamação reclamação, disso, não. felizmente. Isso é um sinal positivo, É. né, que as escolas estão atendendo. Conscientização. Campanhas que o Exatamente. PROCON faz. Exatamente. Essas campanhas é que conscientizam, né? Os pais, os professores, os diretores, as escolas de um modo geral. Que era muito comum. Eu me lembro que essa época do ano, o Gisele, que a gente já faz esse quadro há muitos anos, eu me lembro que essa época era um problema sério. A quantidade de reclamação que a gente recebia. Mas estão pedindo um fardo de papel higiênico, estão pedindo uma caixa de pasta de dente e que não sei o quê, mas isso não é obrigação minha. Folha de papel ao maço. né? Nossa Senhora. Muita quantidade. Não, Felizmente. isso a gente não tem identificado. Graças a mas, Deus. se por acaso acontecer, as famílias podem Comunique procurar o pelo PROCON. Gisele, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Sempre um prazer receber você aqui. E Realmente. mais novidades, passe pra gente, por favor. Disposição. Um abraço para você. Obrigada. Transamérica, 10 horas e 16 minutos. Na Transamérica, defesa do consumidor.